Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos bater um papo sobre estabilidade das gestantes. Será que você conhece quais são os seus direitos nessa área? E quem vai tirar todas as suas dúvidas nessa área é a doutora Jordana Falcão. Doutora, que prazer tê-la aqui mais uma vez no nosso programa. Obrigada, doutor Flávio. É um prazer estar aqui, né? Eu acredito que já é a quinta vez que eu estou aqui no programa, já estou virando de casa, né? Mas eu agradeço o convite. Pois é, quando o nosso telespectador ele se sente seguro em relação às perguntas que foram trazidas e respondidas, a gente sempre faz questão de poder trazer novamente aí os doutores, no caso a doutora, né? Aqui é o nosso programa, né? Então vamos de pergunta. O que é essa estabilidade aí de emprego, né? Então, a estabilidade do emprego nada mais é do que uma garantia de manutenção do emprego para certos funcionários que ou por um mérito ou por estarem passando por alguma situação, como é o caso da gestante, né? Que ela está ali grávida e aí ela tem uma garantia de que ela vai ter um emprego por um determinado período. Ela não pode ser dispensada de forma arbitrária. Então, existem outras formas de estabilidade, né? Do emprego, além do que a gente vai tratar aqui nesse programa, como, por exemplo, o funcionário que se acidenta no ambiente de trabalho e tem afastamento superior a 15 dias e recebe pelo auxílio acidentário do INSS, ele também tem estabilidade do emprego. Então, assim, é importante destacar que não é limitado à gestante. Existem outras questões também que envolvem a estabilidade de emprego. Então, a gestante ela tem essa estabilidade, tomou conhecimento, ela adquire essa estabilidade. Isso, a gestante ela tem estabilidade conforme prevê o artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, que é os atos de disposições constitucionais transitórias, né? Então, assim, é algo até constitucionalmente previsto, é realmente muito importante a estabilidade da gestante. E qual o período dessa estabilidade? Então, a estabilidade ela vai desde o conhecimento da gravidez até 5 meses após o parto. Então, assim, desde do momento que ela descobre a gravidez até 5 meses depois do bebê nascer, ela não pode ser dispensada de forma arbitrária. Existem alguns entendimentos, inclusive, que não limitam ao conhecimento da gravidez, porque, por exemplo, a funcionária pede demissão, não sabe que está gestante. Aí não tem estabilidade, porque ela não tinha conhecimento e a lei dispõe que é desde o conhecimento da gravidez. Não é limitado. É realmente, se ela está no estado gravídico, ela está gestante, ela tem a estabilidade. Então, fui demitida sem justa causa ou pedi para sair. Se eu descobrir que eu estou grávida, eu posso pedir para poder ser reintegrada à função? Sim, exatamente. Olha só, hein, gente? Independente de conhecimento ou não, a estabilidade ela garante um direito do feto, né, do nascituro. Não é nem tanto da funcionária, a visão nem é tanto da funcionária, mas sim aquele bebê que está nascendo ter condições de evoluir, né? Esse princípio ele está muito ligado também à dignidade da pessoa humana, né? Doutora, e tô grávida, né? Não sou eu, tá, gente? É um exemplo prático aqui para você, nosso telespectador, né? Digamos, estou grávida, entrei grávida no emprego. Também adquire estabilidade? Sim. A estabilidade não é prevista só para aquela funcionária que engravida enquanto está trabalhando, não. Se ela entra grávida, ela tem a estabilidade da mesma forma de uma funcionária que estava, né, ali no labor diário e engravidou. Então, assim, não é limitado realmente a pessoa que está trabalhando dentro da empresa. Entendi. Então, se induziu também o erro na contratação, o que vai sempre proteger é o feto, né? O bebê que vai estar ali sendo preservado. Então ali ela visa preservar não na verdade a mãe, mas sim o neném, né? Exatamente, porque assim, a mãe pode acabar, né, encontrando outro emprego, mas aí vai saber quanto tempo vai demorar e aquele bebê ali que acaba de nascer é um custo, né, bem grande para uma mãe, então visa realmente a proteção do bebê. Entendi. Então, se adquire essa estabilidade, não pode haver a demissão. Então, a pessoa é obrigada a continuar trabalhando ou existe alguma exceção para que ela possa sair do trabalho? Então, inclusive já é a previsão da CLT, no artigo 500 tem a previsão de que a funcionária gestante, o funcionário que possui estabilidade, né, aqui não limitada a funcionária gestante, mas o funcionário que possui estabilidade, se ele quiser se desligar do emprego, né, pedir demissão, porque eu acredito assim, né, ninguém pode ser obrigado a permanecer onde não quer, né, às vezes a funcionária não está se sentindo confortável no emprego, enfim, ela tem os motivos pessoais e ela quer solicitar o pedido de demissão.
É possível, só que existe um requisito. Esse pedido de demissão ele tem que ser acompanhado com a assistência do sindicato. E em caso de não tem o sindicato, né, existem alguns lugares ainda, umas cidades menores que ainda não possuem sindicato, então precisa ser do Ministério do Trabalho ou da Justiça do Trabalho, mas precisa necessariamente. Essa questão é muito para prevenir que a funcionária seja coagida, né? Às vezes ela está sendo coagida para pedir demissão e com o acompanhamento do sindicato traz uma segurança maior. A ideia é verificar se de fato é um pedido de demissão, né, por vontade própria, se tem uma coação, né? Isso. Legal. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, ó. Quais as outras maneiras, né, formas de rescisão do contrato de uma funcionária gestante? Então, como eu disse, a previsão da estabilidade gestacional, ela veda a dispensa arbitrária, que é o que a gente conhece como a dispensa sem justa causa. No caso de dispensas por justa causa, é possível. Ou seja, se a funcionária apresenta um atestado médico falso, o que a gente tem muito comum hoje em dia da justa causa é a questão do abandono de emprego, que não existe na lei a quantidade de dias, mas a jurisprudência já consolidou o entendimento de que 30 dias de faltas consecutivas enseja na notificação, na justa causa por abandono de emprego. Então, se a funcionária está faltando 30 dias, não apresenta nenhum atestado médico, né? O empregador também não é obrigado a continuar com aquela funcionária só porque ela está gestante. É bom que é só 30 dias, né? Só 30. Nesse período eu fico sem exercer a função desse funcionário, não contrato ninguém, né? E aí complica, dias, né? Pois é, jurisprudência maravilhosa sempre pro 30 dias. Pro empregador. Entendi. Então, assim, você que está gestante, você não tem um atestado de faço tudo aquilo que eu quiser ou puder e ainda assim vamos manter no trabalho. Existe sim a possibilidade de demissão aí por justa causa, tá? Então fique esperto, tá bom? Vamos aqui a um breve intervalo. Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o programa Varela Torres, do seu Momento Jurídico. Hoje falando sobre estabilidade aqui das gestantes. Já aprendemos muita coisa boa e se você perdeu o início do programa, vai lá no nosso canal do YouTube, dr. Varela Torres, e vale a pena, tá? Você ir lá, se você perdeu, claro, e assista esse primeiro bloco, porque tem muita coisa legal sobre esse tema. E como nossa convidada, tá certo? Doutora Jordana Falcão, ela que é fera nessa área de direito do trabalho. Doutora, vamos de pergunta, né? Olha só, a estabilidade da funcionária gestante encontra alguma limitação quando a gravidez é descoberta num contrato por tempo determinado ou de experiência, por exemplo? Então, essa questão ela é bem polêmica, porque tem muito empregador que pensa assim, né? Às vezes a funcionária está ali naquele prazo do contrato de experiência, né? Que é de no máximo 90 dias, né? Já refrisando aqui, para poder relembrar. Destacar que é 90 dias, não é 3 meses, né? Isso, 90 dias, no máximo. Às vezes a funcionária está no contrato de experiência e descobre a gravidez. Aí o que o empregador pensa, né? Não, já que é um contrato por tempo determinado, quando encerrar o contrato eu faço a dispensa, porque não está ali no prazo indeterminado, ela não tem os mesmos direitos. Existem alguns entendimentos de alguns tribunais, né, alguns juízes entendem que a estabilidade ela é limitada ao fim do contrato de experiência, ou seja, acabou o contrato, não tem mais a estabilidade. Mas a grande maioria da jurisprudência entende que não tem distinção. Então, mesmo que ela esteja no contrato de experiência, ela vai ter a estabilidade do conhecimento da gravidez até 5 meses após o parto. Então, por quê? Porque no artigo 10, inciso 2, a linha B da ODCT, não tem especificação. E a funcionária no contrato por tempo determinado, a funcionária no contrato de experiência. Então, entende-se que todas as funcionárias possuem o mesmo direito. Então, a funcionária gestante, ela tem, de fato, uma estabilidade, é quase uma semideusa, né? Exatamente. Mas assim,
tá certo, gente. O nenenzinho, né, tadinho, foi gerado ali, né? Tem que tomar cuidado mesmo, uma criança, né? Às vezes está sendo ali gerado no útero da mãe e o futuro presidente do Brasil, né? Exatamente. Ou quem sabe, né, vai fazer uma portabilidade aí para outro país, né? Presidente dos Estados Unidos, né? Quem sabe, gente, pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, né? Mas e se eu mando essa abençoada aí, demitida, o que acontece comigo, né? Ou com aquele que demitiu ela, mandou ela embora, grávida? Quais são as consequências? Então, essa é uma questão que a gente nunca recomenda. Vai devagar, né? Pra não assustar o povo lá que tá em casa. O quê? Vai devagar, né? Assim, pra não falar, né? Vai que é muita coisa problemática, o povo vai assustar em casa, né? Das consequências da demissão. Então, as consequências são duas, né? As principais. A empresa pode ser obrigada a fazer a reintegração dela no quadro de colaborador, e aí vai ter que esperar, passar os 5 meses após o parto para poder fazer a dispensa dela, às vezes não quer continuar com a funcionária. Ou então, que aí já é um pouco mais complicado, a empresa, caso a funcionária entre na justiça, o empregador ele pode ser obrigado a pagar uma indenização pelo período de estabilidade. Eles fazem um cálculo de tudo que ela receberia nesse prazo, né, de que ela teria a estabilidade, e a empresa é condenada em indenizá-la em dinheiro, esse valor, que é realmente bem pesado. Então, assim, a recomendação é: não faça dispensa de funcionária gestante, né? A não ser que seja por justa causa e realmente exista uma justa causa, ou não por pedido de demissão homologado em sindicato. Interessante. E no caso do empregador não ter conhecimento da gravidez no momento da dispensa sem justa causa, ele ainda terá que pagar a indenização ou fazer restituição? Sim, da mesma forma. Da mesma forma que não... Mas se não houve a comunicação? Mesmo assim. Ainda assim. Ainda assim. É complicado porque realmente existem situações que nem a funcionária sabia. Então, se nem a funcionária sabe, como que o empregador vai saber, né? Já é uma situação complicada. Mas o entendimento do tribunal é que, da mesma forma que a funcionária não saber não tira dela o direito de estabilidade, o empregador também não ter conhecimento não tira o direito dela de ter a estabilidade. Então, se ela foi dispensada sem justa causa, o empregador não sabia e ela vem ingressar na justiça, né, contra o empregador, muito provavelmente ele vai ser condenado a pagar a indenização ou a fazer a restituição. Interessante. Então, assim, quais cuidados você sugere aí para quem nos assiste, né? Ele é dono, às vezes, de uma empresa, às vezes familiar, vamos colocar assim, e ele precisa daquela funcionária. Então, quais cuidados ele deve ter diante de um contexto desse? Então, com o conhecimento da gravidez, né? Porque sem o conhecimento da gravidez não tem muito o que ser feito, porque como eu vou adivinhar, né, que a funcionária está gestante? Mas com o conhecimento da gravidez, é muito importante que não tenha a dispensa arbitrária ou sem justa causa, porque já é um entendimento consolidado do tribunal, essa questão da indenização, da restituição ao cargo. Então, assim, é realmente complicado lutar contra isso. Outra questão também, às vezes o funcionário não quer mais continuar e a empresa também não tem mais interesse na funcionária, continuar ali no quadro de colaboradores, fazer um acordo extrajudicial, por exemplo, que é algo que veio com a reforma trabalhista de 2017, né, que está previsto no artigo 855. Os acordos do Sejus que são válidos para esse caso aí? Sim, são válidos. A gente informa o juiz, né, faz um acordo extrajudicial, não envolve a justiça, e aí informa o juiz que a funcionária não tem interesse, nem a empresa. Ali a gente vai fazer uma discriminação de verbas e aí leva para o juiz homologar. Com o acompanhamento da Justiça do Trabalho, o pedido de demissão e a rescisão é considerada válida também. Muito bom. Gente, o tema ele é bem intrigante, é longo também, então teríamos que fazer outro programa para a gente poder tirar todas as suas dúvidas, mas deu para você poder ter uma ideia aí, né, do que fazer e, no geral, do que não fazer, né, gente? Mas o programa bom é assim mesmo, estamos chegando aqui ao final de mais um programa, né, do Varela Torres, do seu Momento Jurídico. E eu quero agradecer, doutora, por mais uma vez atender o nosso convite de estar aqui conosco em nosso programa. Eu que agradeço, espero estar aqui mais vezes, né? Já vim 5, mais 5, estar sempre aqui. Pois é isso aí. Gente, que Deus te abençoe e até a próxima.